Quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria. Eu vou pedir licença, mas a homilia vai demorar um pouco além do normal. Mas se você tiver paciência, você vai ser premiado com as informações que tem para te passar. Antes de tocar no assunto que eu separei aqui, quero ler rapidamente aqui, não toda a primeira leitura, só um pouquinho e fazer um rápido comentário. Naqueles dias, todos os chefes multiplicaram suas infidelidades. Nota só a importância dessa leitura das crônicas. Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Presta atenção. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Olha só. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Não precisa ler o resto. Acho importante aqui você ver toda a ação de Deus no plano da salvação. A gente acha que Deus é só um carrasco, fica ali só nos punindo, na verdade não. Note que a paciência de Deus. Só que esse povo foi perverso, desprezaram os enviados de Deus, e aí é por tua conta e risco agora. Essa ideia aqui de desprezar os mensageiros de Deus, acho que vale muito a pena o seguinte comentário. Você deve conhecer muitos padres na sua vida. Eu conheço muitos padres, graças a Deus, por lógica, né? E eu sei das limitações. Como padre, eu sei das minhas limitações. Eu não sou 100%, gostaria de ser 100%. Não sou. Mas uma coisa é certa. Eu, com o favor de Deus, juntamente com os outros mensageiros, padres, bispos e até o Santo Padre, está aqui tentando, mesmo a contramaré, levando a mensagem de Deus. A minha pergunta é, o que você está fazendo com a mensagem que Deus está mandando para você através dos seus mensageiros? É desprezo? É zombaria? É tanto faz? Tomemos cuidado, porque Deus vai pedir conta de tudo o que os mensageiros falaram para você. Mas eu quero comentar o salmo de hoje, Salmo 136. Quem viu na formação aqui da terça-feira de carnaval, vai lembrar que eu expliquei sobre a oração vocal. Você tem que ficar atento àquilo que você está verbalizando. Você tem que estar atento ao significado daquela oração, senão pode ser que a oração não tenha tanta eficácia. Prestou atenção que diz aqui o refrão? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Isso é muito sério. Olha, está falando, que se prenda a minha língua. Que se você faz um juramento, eu juro por Deus isso, isso, isso. Claro que não um juramento, mas só para tentar entender melhor. E depois ele diz até o seguinte, olha. Que a minha mão fique seca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que resseque a minha mão, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pode discordar de minha vontade, mas eu acho esse salmo bem melancólico. Talvez por isso eu quis falar tanto dele. Essa questão. Primeiro versículo. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Babilônia significa confusão, perturbação de vida. Então veja, se você está longe de Deus, você está em Babilônia. Você está numa confusão, é uma perturbação de vida. E Santo Agostinho já diz o seguinte, são todos os bens passageiros,
de modo geral. Profissão, status, conta bancária, o que você achar melhor. Tudo nessa vida não passa de Babilônia, não passa de confusão, de perturbação de vida. É tudo passageiro. Tudo passa. Até aquela situação que você jurava que ia ser eterno, de repente, do nada acaba tudo. Então essa é a visão de Babilônia. Nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Sião se entende aqui a cidade celeste, o céu. Sião é o choro de saudade da cidade e da felicidade eterna, onde se encontra Deus nosso Senhor. Bom, se eu estou em Babilônia, que seria esse mundo, é uma confusão, uma perturbação de vida, todo fiel deve sempre lembrar-se de Sião, que é a chamada meditação. Então eu tenho que lembrar da paz que eu vou ter junto de Deus, a visão beatífica, a visão dos anjos, dos santos, de Nossa Senhora. Tudo isso tem que estar na nossa memória, senão Babilônia vai nos arrastando. Então a importância de sempre meditar a vida eterna, senão vamos perecer. Então, junto a rios da Babilônia, ou seja, nesse mundo, nos sentávamos chorando, meditando, com saudades de Sião, pensando no céu. Segundo versículo. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Muitos choram lágrimas de Babilônia, é verdade. Tá uma pessoa que chora porque perdeu um amante, porque perdeu um dinheiro, porque perdeu um amigo. Só esse é choro de Babilônia. Então muitos choram em Babilônia. Pelo prejuízo, o cúmplice que se foi, sei lá. Outros se alegram em Babilônia. Se alegra pelo lucro, se alegra por alguma coisa que fez pela malandragem que aparentemente deu certo. Se alegra porque tirou aquela vantagem que sempre procurava. Então, em Babilônia, as pessoas choram porque perdeu alguma coisa e também se alegra porque ganhou alguma vantagem. Mas tudo isso ilícito. Santo Agostinho joga o exame de consciência. Examina a tua felicidade. Ela é transitória? Você está certo que esta felicidade vai permanecer para sempre? Se você não está certo disso, saiba que é um rio de Babilônia. É tudo passageiro, é tudo confusão, é uma perturbação de vida. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Bom, já que se está aqui falando de Babilônia, eu preciso deixar de lado os meus instrumentos, deixar de lado as minhas harpas. Quem são os instrumentos? As Sagradas Escrituras. Você está lendo a Bíblia? Só uma pergunta. Pega lá 15 minutos de leitura das Sagradas Escrituras, é uma libertação. Seja perseverante nisso aqui e você vai ver a ação de Deus. Você está observando os mandamentos da lei de Deus? Você confia nas promessas de Cristo? Você está fazendo a sua meditação, aquele livro que você gosta, sei lá, que está ali, que era para você ler e não leu. Você está usando esse livro? Você está meditando sobre o século futuro, no dia da sua morte? Você está rezando o Santo Terço? Então, se entra no rio de Babilônia, nós temos que pegar as nossas harpas e deixar de lado. Penduramos nossas harpas nas árvores, deixando de lado todo instrumento de salvação. Isso aqui é muito válido para a gente. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Canta aí hoje para nós algum canto de Sião. Quem são esses opressores? Quem que nos levaram? Quem foi que arrastou a nossa alma? Veja bem, os opressores são os 3 inimigos que nós temos, que a gente aprendeu na catequese. O diabo, o mundo e a carne. São os senhores de Babilônia. O diabo, o mundo e a carne. Que nos levaram para esse cativeiro.
esse cativeiro que só tem perturbação, que só tem confusão, onde reina Satanás e seus seguidores. Mas que é o cântico que ele exige dos seus. Santo Agostinho pega aqui Judas, que traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só que interessante Judas. Ele andava com nosso Senhor. Jesus Cristo fez muita chamada de atenção a Judas. Judas, presta atenção, isso e aquilo. Chega uma hora que Judas faz? Ele pega tudo aquilo que ele recebeu de Cristo, deixa de lado, veja, pendura as harpas dele, e nas Sagradas Escrituras diz que ele entrou na escuridão. Quando ele entra na escuridão, é basicamente isso aqui, segundo Santo Agostinho. Os meus opressores me pediram um cântico, ou seja, pede o consentimento. Porque o diabo só toma conta da gente se a gente permitir. Então, eu estou exigindo que você agora faça o cântico, ou seja, você tem que consentir que eu entre na sua vida. A entrada do diabo com os seus anjos em nossos corações quando deixamos de lado nossas harpas. Já não choramos com saudade de Sião, abandonamos as nossas armas, agora damos o consentimento a Satanás e aos mundanos para destruir a nossa vida. Delitos, nosso consentimento, a imundícia da pornografia, as conversas ilícitas que se tem, aquelas conversas noturnas que acha que ninguém está vendo, mas está lá nosso Senhor policiando tudo. Tudo isso é um consentimento, são as canções que se faz ao diabo e aos seus seguidores para que ele tome conta da nossa vida. Que Deus não permita. Sempre menosprezando o eterno. Ou, o meu Santo Agostinho coloca esse ponto aqui. As canções seria também o seguinte, mostra alguma razão para você voltar para a Babilônia? Perdão, para voltar para Sião? E o salmista diz, já o versículo 4, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? De fato, uma vez que já fez tudo isso, eu já dei o consentimento. E veja a lógica do Salmo, eu já dei o consentimento. Já estou nesse rio de Babilônia. Como que eu vou rezar nesse rio de Babilônia? Você já teve a experiência de cometer pecado grave e não conseguir rezar direito? Essa pergunta, como que eu vou rezar desse jeito? Com a minha alma totalmente entregue ao diabo, ao mundo e aos prazeres da carne. Como que se reza desse jeito? Não reza. Então, como que eu vou cantar algum canto de Sião aqui? É impossível. Confesso publicamente que recentemente, por conta de uma falta minha, tive dificuldade de entrar na vida de oração. Passou, graças a Deus. Então, é uma experiência que a gente tem, que posso colocar aqui publicamente, para entender que eu também luto pela santidade, mas é a prática disso aqui. Deixa de lado tudo. Já não se canta mais. Como eu vou cantar aqui algum canto de Sião? E um detalhe importante, quando o inimigo fala, canta alguma coisa aqui, é uma espécie de zombaria. Você já entregou tudo. Tem a ousadia de fazer algum cântico aqui, e se você fizer alguma coisa, eu vou zombar de você. Não sei se, acho mais os jovens que estão na faculdade, ou quem trabalha, né, de modo geral, já teve aquela experiência de deixar a fé de lado com medo de ser ridicularizado. Sabe o que isso significa? Satanás exige um canto, ou seja, fala alguma coisa aqui de Sião, só que fica calado por vergonha, ou por medo, ou tem receio de perder a amizade, ou sei o que acontece. A amizade. O fato é que Satanás sempre vai trabalhando com isso aqui. Ou mais ou menos isso, você que está aqui em Babilônia, se atreve a cantar alguma coisa de Sião? Aí poderemos prolongar bem esse salmo, esse versículo aqui. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que outro ponto importante.
Uma outra tradução, que está lá na explicação que Santo Agostinho dá, que fala o seguinte, que a minha mão direita fique ressequida, ou a minha mão direita fique esquecida. Ela não sirva para nada. Essa é uma tradução. Eu fui olhar uma outra tradução que eu tenho, que é mais fiel, é exatamente a mesma coisa, que a minha mão direita fique esquecida. Aqui ele se colocou, que eu acho muito importante também, que resseque a minha mão, mas seria a mão direita. Por que isso aqui? Se eu esquecer Jerusalém do céu, esqueço a minha direita, ou seja, a minha mão direita está ressequida, está seca, eu não trabalho mais para a salvação. Uma outra pergunta importante. Você está trabalhando para a sua salvação? Se não, a sua mão vai ficar seca, você se esquece de trabalhar e a esquerda é que vai prevalecer. Então, se a direita representa a minha salvação, a esquerda vai representar os bens temporais, a Babilônia. Então, a direita é a vida eterna, a esquerda é o temporal. Tudo o que eu fizer para a vida eterna é a direita que opera. Se eu não faço nada com a mão direita, ela fica ressequida, porque eu esqueci de Jerusalém. Se de ti, Jerusalém, me esquecer, que resseque a minha mão. Sem fertilidade, né? Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se colhe a minha língua. Por isso que eu provoquei. Você prestou atenção no que você cantou no Salmo? O que seria isso? Já que com a mão direita eu esqueci da vida eterna, fiquei com a mão ressequida por conta dos deleites temporais. Agora já se fica mudo, mudo diante de Deus. Ninguém lembra. Como que eu vou ficar diante de Deus? A falta de oração pode ser exatamente isso. É a língua colada ao céu da boca, porque eu só tenho os prazeres de Babilônia. Não reza. Mudo diante de Deus, sem oração, sem uma verdadeira confissão, sem a profissão de fé, não busco os sacramentos, sem testemunho, sem fazer o apostolado. A impressão que se dá é que os cristãos, no dia de hoje, servem mais a Satanás do que ao Cristo nosso Senhor, que está em Sião. Esse é o fato. A mão seca e a língua colada ao céu da boca, o que se pode esperar de um dito cristão? Somente calamidades. A alegria suprema está em Jerusalém. A nossa alegria só está em Deus. Você pode ter muitas coisas boas acontecendo na sua vida. Você pode estar recebendo muitos elogios hoje, mas eu juro para você que quando o tempo passar, você vai olhar para trás e vai dizer, o que eu fiz com a minha vida? Isso independente da idade, tá? Não falando para jovens, só para idosos, não. Para todo mundo, o que eu fiz? A idade chegou, a beleza foi embora, a saúde foi embora, o que me resta? Apenas o diabo e o mundo, pedindo contas do que pertence a ele. Mas temos uma boa notícia no Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham uma vida eterna. Pois é no Filho do Homem, que foi levantado na cruz, é ele que pode curar a nossa mão seca, é ele que pode descolar a nossa língua, é ele que pode fazer com que eu trabalhe para a minha salvação, ele que pode me levar a uma vida de oração, ele é o único que pode me tirar nesse rio de Babilônia. Eu vou pegar de novo as minhas harpas, vida de oração, vida de penitência, direção espiritual, uma vida devota a Deus, voltar para o meu Senhor. E aí, procurar entrar em Sião quanto antes com a graça de Deus. Se você não olhar para Cristo, você já está perdido. Que Deus nos ajude
e que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogue a Deus por nós. Salve Maria.